Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão, eu quero convidar os irmãos para ler uma passagem aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28 a seguir. Aos Romanos, capítulo 8 e versículo 28 a seguir. Que vai falar sobre a predestinação. Oh, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30. Amanhã, irmão, tem santa oração, né, durante todo o dia, a partir das 7 da manhã até 7 da noite tem oração. E à noite é a Santa Ceia do Senhor, a partir das 19 horas, amanhã à noite. E o dia inteiro a igreja está aberta para orar a Deus. Todo horário vai ter algum irmão aqui orando, buscando a presença do Senhor. E domingo de manhã, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. Romanos capítulo 8, versículo 28 assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Até aqui, irmão. Se não quiser sentar. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava ensinando a respeito da predestinação. Existem, irmão, alguns que acreditam que Deus, ele escolhe uns para ser salvo e outros para ser condenado. Só que essa crença não bate com a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela não ensina assim. A Bíblia Sagrada ensina que a oportunidade para a salvação é para todos. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Então a oportunidade é para todos. Até a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos se salvem. Então o propósito de Deus é todos. Então quem ensina que Deus escolhe um para a salvação e outros para a perdição, esse ensino é antibíblico, né? Não bate com a Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Então, a palavra predestinação aparece 4 vezes no Novo Testamento. 2 aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e o versículo 30. E 2 vezes em Efésios. O mesmo Paulo que escreveu aos Romanos, escreve na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5 e o versículo 11. Eu vou ler esses 2 versículos também, que fala sobre predestinação. Efésios capítulo 1, versículo 5 fala assim:
nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 11 do capítulo 1 de Efésios. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, nesses dois versículos de Efésios e nesses dois de Romanos que lemos, são as únicas 4 vezes que aparece a palavra predestinação. E as 4 vezes que aparece a palavra predestinação, aparece no plural, só no plural. E Paulo usa as 2 vezes que ele escreve para Romanos e para Efésios, ou as 4 vezes para as duas igrejas, ele escreve para as igrejas, para a igreja, no sentido plural a palavra. Ele escreve para a igreja. Nunca a palavra vai aparecer no sentido individual, né? Falando para crente individual. Não, a palavra só aparece falando para a igreja, certo? Então a palavra predestinação aparece para a igreja. Então, na Bíblia Sagrada, Israel é predestinado e a igreja é predestinada, né? Jesus disse em Mateus capítulo 16, ele falou assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja de Cristo, ela nasceu no dia de Pentecoste, e desde o dia que ela nasceu, ela permanece vitoriosa. A igreja nunca vai ser destruída, nunca vai ser enfraquecida. A igreja de Cristo, que é noiva do Cordeiro, que vai ser arrebatada, ela nasceu vencedora e ela permanece vencedora até o dia que Jesus vem buscar a igreja. A igreja vai permanecer vencendo, porque está edificada sobre Jesus, né? Sobre Jesus. Então, as portas do inferno nunca vai vencer a igreja. Basta nós ver que todo o tempo que a igreja existe, ela sempre passou por perseguição, principalmente na época dos imperadores romanos. A igreja primitiva, ela foi perseguida. Lá, Jesus escrevendo para a igreja de Esmirna, ele disse: ó, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Segundo os comentaristas bíblicos do Apocalipse, esses 10 dias de perseguição são 10 tribulação, ou 10 tempos de tribulação sobre 10 imperadores romanos que perseguiu a igreja naquele tempo da igreja primitiva, naquele tempo que existiu as 7 igrejas da Ásia. A igreja de Esmirna, ela representa o tempo de perseguição que a igreja sofreu. E toda a perseguição que a igreja sofreu não afastou a igreja de Cristo. A igreja venceu, ela guardou a fé em Cristo. A perseguição não tirou da igreja a fé que eles têm em Cristo, não separou de Cristo. A perseguição atravessou os anos, mas a igreja se manteve pregando o Evangelho. Então Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja, ela é predestinada. Passe o tempo que passar, seja quanto tempo for, que Jesus não venha para buscar a igreja, mas todo o tempo
a igreja vai permanecer vitoriosa. Então, Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, no capítulo 12 de Coríntios, a partir do capítulo 12, versículo 12, Paulo falando que a igreja é um corpo de Cristo. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então aqui Paulo, ele está explicando muito bem como é a igreja e os crentes individuais. Ele faz aqui uma comparação da igreja com o corpo e os membros individual com os membros do corpo. Aqui ele explica que cada crente individualmente é membro de um e de outro. Cada crente é um membro, assim como os membros do nosso corpo, o olho, a mão, a orelha, o ouvido, são membros do corpo. O corpo é um só, assim como a igreja é uma só. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então cada crente que entregou sua vida a Jesus, que foi batizado, que crê em Jesus, que vive, como a irmã disse aqui, aquele que faz a vontade do Senhor, que disse Jesus, esse é meu pai, minha irmã, esse pertence à família de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que cumpre a palavra de Deus, esse crente é membro do corpo de Cristo. E todos os crentes juntos, todos os membros juntos, formam o corpo, que é a igreja, e Cristo a cabeça. Então, quem é predestinado é a igreja. Um crente, um membro, ele pode se desviar, corre o risco de se desviar, como tem muitos, infelizmente, que nós sabemos que se saíram da igreja, não pertencem mais ao corpo, mas
a igreja continua. Então, Jesus, ele não tem uma promessa de predestinação para crente individual. Se o crente quiser ser salvo, ele tem que pertencer ao corpo que é a igreja. Ele tem que obedecer a palavra de Deus, participar dos 2 mandamentos que Jesus deixou para a igreja, que é a Santa Ceia e o batismo em água. Primeiro o batismo em água e depois a Santa Ceia. Como a nossa igreja tem o costume de todo mês realizar a Santa Ceia, então o crente que quiser ser vitorioso, o crente que quer ter vitória contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, o crente que quer que se cumpra nele esse versículo, que as portas do inferno não vai ter poder sobre ele, ele precisa estar em plena comunhão com a igreja. Ele precisa estar ligado à igreja, ligado ao corpo, né? Se um membro do nosso corpo sair fora do nosso corpo, for cortado, ele não pertence mais ao corpo. Então, para nós pertencer ao corpo, para nós se cumprir em nós a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, precisamos estar membrados na igreja, para não pertencer à igreja. Enquanto nós pertencermos à igreja, enquanto estivermos membrados no corpo, nenhum mal vai prevalecer contra a vida desse crente. Aleluia. Nenhum pecado vai ter poder contra esse crente que está fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Cristo é a cabeça. Então todo corpo só tem uma cabeça. Então a igreja só tem uma cabeça, que é Cristo. É um só corpo e uma só cabeça, que é Cristo. Então, para que eu tenha e você tenha vitória contra o pecado, precisamos estar no corpo, sendo dirigido, sendo orientado pela cabeça que é Cristo. Assim como a nossa cabeça domina o nosso corpo, Cristo que domina a igreja, ele precisa dominar o corpo, ele domina. Então cada crente individualmente precisa ser dominado pelo Espírito de Deus para pertencer ao corpo, e aí estará sendo dominado por Cristo, e dessa forma as portas do inferno não prevalecerão contra esse crente. Enquanto ele estiver na igreja, tem salvação para ele. Enquanto um crente se desliga da igreja, é como um membro do nosso corpo, que é arrancado do nosso corpo. Quando um crente se desmembra da igreja, sai fora da igreja, ele perde a sua força espiritual, ele perde o seu poder, porque ele vai viver isolado, ele não vai ter mais contato com a cabeça, que é Cristo, certo? Então, a igreja, ela não salva ninguém, quem salva é Cristo. Mas Jesus, ele deu poder para a igreja. Enquanto nós estivermos na igreja, nós temos a promessa, né? Enquanto um crente ele está membrado na igreja, ele tem promessa. Há muitas promessas, mas há pelo menos 7 promessas. A igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia recebeu 7 promessas. Para a igreja de Éfeso, ele prometeu o quê? Ele disse assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui no sentido, igrejas locais, como congregação local. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia. É para quem vencer. Cada crente individual que vencer, ele vai fazer parte, ele vai comer da árvore da vida. Tem outra promessa. Quem, para a igreja de Esmirna, Apocalipse 2:11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano
da segunda morte. Segunda promessa. Terceira promessa para a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Outra promessa para os crentes da igreja de Tiatira, e é para todos os crentes, Apocalipse 2, versículo 27 e 28. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outra promessa para a igreja de Sardes, Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Outra promessa para que está na igreja de Filadélfia: ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Outra promessa que ele escreveu para a igreja de Laodiceia: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, há muitas promessas para aquele que vencer. A igreja, a noiva do Cordeiro, vai desfrutar dessas promessas. E o crente que quiser desfrutar dessa promessa, precisa estar até o arrebatamento, ser membro do corpo de Cristo, que são a igreja local aqui na terra. Enquanto nós pertencer ao corpo de Cristo, o pecado não irá nos vencer. Por quê? Porque enquanto estivermos pertencendo à igreja, Jesus estará nos cobrindo com seu sangue, estará nos dando vitória contra o pecado. Então não tem vitória para aquele crente que se desliga da igreja, que não participa da Santa Ceia. Jesus falou assim: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Então, para nós ter parte com Jesus, para nós fazer parte da igreja, da qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela, precisamos estar em comunhão com a igreja e em comunhão com Cristo. É isso o que a cruz representa. A cruz, ela mostra, um sentido ali. Jesus morreu na cruz e ali está, na vertical e na horizontal, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então precisamos estar em comunhão com os irmãos e em comunhão com Deus. Para nós ter comunhão com Deus, temos que ter comunhão com os irmãos. João disse: como vamos dizer que amamos a Deus que não vemos? Então nós temos que amar o irmão que nós vemos. Se nós amamos a Deus, nós amamos o irmão. E aí temos comunhão com os irmãos. E tendo comunhão com os irmãos, temos comunhão com Deus. João disse: se termos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a igreja, ela é predestinada. A igreja, a promessa de predestinação é para a igreja. Então, enquanto nós estivermos na igreja, em comunhão com Deus,
estando na igreja e em comunhão com Cristo, ligado com Cristo. Aí nós somos predestinados à salvação. Mas se nós sair fora da igreja, não há predestinação para o crente que se afasta da igreja. Porque quem é predestinado é a igreja. Paulo escreveu no plural: e nós e vos predestinou. No plural. As 4 vezes aparece no plural. Não tem promessa para crente individual. A promessa é: vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai, para que não caia na tentação, para que vença o pecado. O crente que estiver em constante oração, vigiando, obediente à palavra de Deus, ele estará membrado no corpo de Cristo, membrado na igreja. Enquanto estivermos em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo, teremos vitória. Se sairmos da igreja, pararmos de obedecer a palavra de Deus, corremos o risco de perder a salvação. Aleluia. A Bíblia diz que Judas foi escolhido para ser um dos apóstolos. Aleluia. Jesus escolheu ele do mesmo jeito que escolheu os demais apóstolos. Só que no decorrer do tempo da sua caminhada, a Bíblia diz que Judas, ele deu lugar para o diabo. A fraqueza de Judas era o dinheiro. Ele amava o dinheiro. A fraqueza dele era o dinheiro. Ele não vigiou na parte do dinheiro. Ele se entregou, começou a roubar, tirar o que as pessoas, os crentes davam de oferta para o ministério de Jesus. Judas começou a tirar. E ele não corrigiu, ele não se arrependeu, ele continuou naquele mal, até que chegou o tempo de vender Jesus por 30 moedas de prata. Até que chegou o tempo dele não conseguir corrigir o seu mal, o seu pecado, não conseguiu se arrepender, ele não conseguiu vencer aquela tentação, porque não buscou a Jesus, não quis se arrepender. Se ele buscasse a Jesus, ele venceria aquela tentação. Aí aconteceu o quê? Ele negou Jesus, vendeu Jesus, trocou Jesus por 30 moedas de prata, e após ter feito isso, ele não buscou o perdão de Jesus, foi tirar a sua própria vida. Se ele tivesse buscado o perdão de Jesus, Jesus perdoaria ele. Então, irmão, a nossa vitória, a nossa esperança de salvação, ela só acontece enquanto tivermos em comunhão com Cristo e em comunhão com a igreja. Enquanto estivermos na igreja, nós estamos sendo predestinados, porque a igreja é predestinada. Não tem predestinação fora da igreja, não existe. O crente que quiser ser salvo, ele precisa ser membro do corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, é Ele quem domina o corpo. Então, o crente que não aceita se sujeitar aos ensinos da Bíblia Sagrada, esse crente está fora do corpo, ainda que esteja na igreja, ainda que ele esteja membrado numa igreja local. Se ele não aceita os ensinamentos da palavra de Deus, ele apenas está de corpo presente na igreja, mas espiritualmente ele está fora da igreja. Espiritualmente, assim como Judas estava junto com os 12, mas espiritualmente ele estava fora dos 12. No sentido espiritual ele estava fora, porque ele não estava buscando um arrependimento. Então é assim que acontece. A Bíblia, ela ensina dessa forma. Então, esse ensinamento, que Deus escolhe um para a salvação e outro para a perdição, esse ensino não bate com a Bíblia Sagrada. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina: quem perseverar até o fim será salvo. Aparece muitos disso na Bíblia. Se alguém quiser seguir a mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga até o fim. Então é assim que Jesus
A Bíblia ensina: se quiser, porfiai por entrar pela porta estreita. Então o crente, ele faz uma decisão na sua vida. Jesus revela, o Espírito Santo revela que Jesus é o caminho. Aí o pecador, ele decide se ele quer trilhar por esse caminho. Por isso, Deus, ele quer que todos sejam salvos. Deus, ele quer que todos se arrependam. Mas a decisão é de cada um. Cada um decide se quer ou não entregar sua vida para Jesus. Então, enquanto nós pertencemos à igreja, teremos salvação. Enquanto estivermos na igreja, pode ter certeza, em comunhão com Cristo, pode ter certeza que se Jesus vier hoje, você vai fazer parte do arrebatamento da igreja. Essa é a maior esperança da igreja, o arrebatamento, a volta de Jesus, aleluia, ir morar no céu. Essa é a alegria, a esperança da igreja, deixar esse mundo e subir ao céu para encontrar com Jesus, aleluia. Que o Senhor, irmão Jesus, renove cada dia no nosso coração essa esperança de um dia deixar esse mundo e subir ao céu para desfrutar da glória que o Senhor tem preparado para a sua igreja, para a noiva do Cordeiro, aleluia. Que Deus nos abençoe. Amanhã é Santa Ceia do Senhor às 19 horas, e durante todo o dia o período de oração das 7 da manhã às 19 horas da noite, até o horário do início do culto, haverá oração, aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Convido o irmão Gessi para vir aqui fazer oração, para Deus nos levar em paz. Grande Deus Todo-Poderoso, Deus abençoe a irmã que está participando conosco nesse culto. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia, irmão, Pai do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, em tua presença, meu Pai, te agradecer por tudo, meu Pai, pela sua palavra, meu Pai, que o Senhor tem abençoado seu servo, vai falar conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Tenha noite abençoada, meu Pai. Cuide de nós, meu Pai, em nome de Jesus. Leva isso nas nossas casas, meu Pai. Cuide, meu Pai, do pastor está lá viajando, meu Pai. Dê uma viagem tranquila para ele sair de volta, meu Pai. Dê um acidente, meu Pai, em nome de Jesus. Tenha noite abençoada cada um de nós, meu Pai. Te agradecer em nome de Jesus Cristo, amém.